Em Atos, capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, e o seu corpo se decompôs. Com certeza não é a primeira vez que você ouve esse versículo, o Farley fala bastante dele também. Com certeza não vai ser a última, mas da mesma maneira que o Gabriel falou, nós precisamos nos conectar com o que o Senhor está fazendo no mundo. Nós precisamos viver a nossa vida da mesma maneira que Davi, aqui nesse versículo que Lucas escreveu em Atos, deixou muito claro que ele serviu ao propósito de Deus em sua geração. Nós também precisamos servir aos propósitos de Deus na nossa geração. Não faz nenhum sentido a gente passar por toda a vida e servir aos nossos próprios propósitos, ou servir aos propósitos da igreja, ou servir aos propósitos de uma companhia, servir os propósitos dos nossos familiares, dos nossos pais, servir os propósitos da nossa esposa ou dos nossos filhos. Nós precisamos viver a vida servindo aos propósitos de Deus. E Deus intencionalmente, Ele colocou dentro de nós um desejo pela eternidade. Isso nos ajuda a nos manter conectados nesse lugar. C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto bastante, eu quero ler para você. Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente os prazeres terrenos não têm um propósito de satisfazê-lo, mas de somente despertá-lo, de sugerir a coisa real. Se for assim, tenho de tomar cuidado para, por um lado, jamais desprezar ou ser ingrato em relação às bênçãos terrenas, e por outro, jamais confundi-lo com outra coisa, da qual elas não passem de um tipo de cópia, ou eco, ou miragem. Então, se dentro de nós, se dentro de você tem um desejo por alguma coisa que você não conseguiu saciar na terra, é muito provável que você não vai encontrar na terra. Eu já posso te dizer, você não vai encontrar mesmo. Porque a Bíblia, que foi escrita, por vários homens inspirados por Deus, nós consideramos que é a palavra de Deus. Salomão, segundo o rei de Israel, deixou muito claro: Deus colocou dentro de um homem um anseio pela eternidade. E eu não sei se você conhece alguém eterno, mas eu não conheço. A única pessoa eterna que a gente pode se conectar é Jesus, o Criador de todas as coisas. Então você nunca vai conseguir preencher esse buraco que está dentro de você. Nem nós, nem os de fora, nem ninguém. E sabe, Ele nos formou, Deus nos formou a sua imagem, Ele colocou dentro de nós características, Ele colocou dentro de nós dons, coisas. Nós somos, dentro de cada um de nós temos personalidades diferentes, nós gostamos de coisas diferentes, nós temos habilidades diferentes. Mas isso Ele fez justamente com o objetivo de que, como um corpo de Cristo, a gente possa se complementar um ao outro. E servindo ao propósito de Deus, a gente possa tocar a nossa geração. Uma pessoa sozinha nunca vai ter uma revelação completa de quem Deus é. Uma igreja sozinha nunca vai ter revelação de fato de como Jesus é e de tudo que Ele está fazendo. Uma cidade não vai fazer isso. Mas o corpo todo de Cristo, trabalhando em conjunto, todos, cada pessoa, cada membro, com as suas características, com os seus dons, esses sim, eles vão se completar, à medida de conseguir cumprir aquilo que o Senhor quer. E Jesus, Deus, Ele está fazendo alguma coisa, e nós precisamos servir aos propósitos de Deus na nossa geração. Sabe, eu queria te contar, esses tempos atrás eu tive uma visão, mas eu não sei como que os outros têm visão. A minha visão é meio uma coisa da minha cabeça assim.
Muito estranho. Tipo, não é uma visão clara, sabe? Como se tivesse, eu vi. Não, eu estava com o olho fechado e aquela coisa começou a, tipo, meio que a minha imaginação começou a construir aquilo. E sei lá, eu entendi que era uma coisa de Deus. E essa visão era de tipo um jovem. E ele estava de pé na frente da cama, tipo a cama de comprido aqui. E esse jovem estava em pé. E em cima da cama tinha uma mala aberta e um monte de coisa, várias roupa dobrada, um monte de coisa tinha ali. E o meu sentimento é de que ele estava escolhendo o que ele iria para colocar naquela mala, o que ele ia colocar naquela mochila, né, naquela mala, porque ele iria fazer como se fosse uma viagem. E assim, no meu coração era como se fosse ele tinha que escolher só uma vez. Não era uma viagem que ele ia, tipo, uma semana e depois ele voltava para casa, sabe? Eu vou pegar outras coisas, então. Tipo, fui passar o final de semana na praia e depois eu volto. Era como se ele precisasse escolher as coisas que ele queria levar para uma jornada que ia até o fim. Ele não voltaria mais. E eu fiquei pensando assim, puxa, o que será que isso pode fazer, né? O que será que pode conectar? E eu entendi que para o nosso tempo, não só para o nosso, mas nós estamos no nosso, então a gente tem que falar do nosso, né? Afinal de contas, que adianta falar do tempo dos outros, né? Do tempo que já passou. Mas o nosso tempo, e onde a gente espera que nós estamos perto do fim, nós também não somos os primeiros a achar que estamos perto do fim, né, irmãos? Os discípulos já achavam que estavam perto do fim, mas a gente está mais perto do que eles, pelo menos, né? Já passou 2000 anos. Então a gente vive com o coração acreditando, Senhor, você está voltando, e eu preciso contribuir com algo, né? Eu preciso corresponder com aquilo. E essa visão desse jovem que arrumava uma mala, era como se fosse algo assim, a gente não pode escolher as coisas erradas para essa jornada do fim. Seja o fim do mundo, seja o fim da nossa vida, seja daqui para frente. Eu gosto de falar que quando a Bíblia fala daquele cara que achou o tesouro, né, escondido e tal, a Bíblia fala que ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o tesouro. E eu fico pensando, a vida do cara não acabou ali, né? Ele não sentou em volta daquele tesouro e ficou ali o resto da vida até morrer. O cara comprou o tesouro, ele adquiriu e tocou a vida. Então a gente precisa entender em que parte da vida nós estamos, se é antes de encontrar o tesouro, ou se já é depois de ter encontrado o tesouro, onde você entendeu que todas as outras coisas, elas não são tão importantes quanto o tesouro. É como se tivesse uma coisa que não importava, assim, não interessa você ter o mundo inteiro, se você não tiver aquela coisa, a tua vida não vai fazer sentido. E olhando por essa ótica, aí o versículo tem um nexo. Se o cara olha e fala, cara, não adianta eu ter nada, eu posso ter todas as coisas, mas se eu não tiver essa, não adianta. Então ele vende todas as coisas e compra aquela, e a partir daquela ela começa ele começa a viver novamente a sua vida, mas por uma outra perspectiva, uma perspectiva de que eu encontrei um tesouro, e a partir desse tesouro eu vivo a minha vida. Então essa mochila, ela pode ser a partir de hoje para frente, tipo, o que eu preciso levar da minha vida, a partir do dia que eu entendi que eu preciso viver para os propósitos de Deus, e eu preciso cumprir esses propósitos dentro da minha geração. Então, por que se a gente levar menos coisa, pode faltar, isso é óbvio, mas também se você levar muita coisa, além de pode ser que não caiba na sua mochila, mas se você colocar muita coisa, e mesmo que caiba, com certeza isso vai deixar você mais lerdo, você vai andar mais devagar, você vai estar carregando um fardo que você não precisa. Então a gente precisa entender, ouvir do Senhor, Senhor, a partir do dia que eu encontrei você, a partir do dia que eu entendi, a minha vida precisa ser vivida para cumprir os propósitos de Deus. O que eu preciso na verdade? O que eu preciso carregar na minha mala? Eu não quero que falte nada e eu quero correr o mais rápido possível. E quando a gente fala de tempo, eu acho que hoje é a coisa que nós menos
menos temos é tempo, né? A gente precisa achar tempo para fazer todas as coisas. É tanta coisa, o mundo está tão agitado, tão correndo, que tempo hoje é o ativo mais precioso do mundo. Quem tem filho sabe como que é, cara, você pisca, quando você vê a criança está grande, cara. Já cresceu, já está andando, já está, meu Deus, cara, já está fazendo coisa que você não queria que fizesse, você já se culpa, meu Deus, por que eu não falei? Mas o tempo é muito. Então carregar coisa que a gente não precisa, no mínimo, vai te atrasar em fazer aquilo que o Senhor quer. E quando a gente fala de tempo, e principalmente de perder tempo, eu já queria deixar uma coisa estabelecida, eu quero abrir um parênteses aqui, eu queria que você prestasse atenção. Se nós estamos fora do propósito do Senhor, fazendo coisas que não conectam com aquilo que de fato o nosso coração queima, de fato que a gente entende que o Senhor nos chamou para fazer, com certeza você vai estar perdendo tempo, você vai estar jogando o seu tempo fora, certo? Então fazer coisas que não conectam com o que o Senhor deseja que a gente faça é perder tempo. Por outro lado, se você tem plena convicção que você está no lugar onde precisa estar, você está atento aos movimentos de Jesus, você está com os ouvidos abertos, e Ele fala para você esperar, nesse caso não é perder tempo. Permanecer num lugar onde o Senhor pediu para que você fique, insistir em uma coisa que o Senhor pediu para que você insista, cavar mais fundo em cima de uma coisa que aos olhos humanos parecem não te levar a lugar nenhum, nesse caso você está ganhando tempo. Naturalmente, aos olhos dos outros, as pessoas podem até pensar, mano, o cara está tanto tempo nisso, já poderia ter mexido esse doce, cara, já poderia ter feito outras coisas, já podia ter agendado uma viagem, já podia ter pedido a conta, já podia ter mudado de emprego, já podia ter entrado na faculdade, saído da faculdade, mudado de curso. Mas se você tem certeza que você está fazendo o que Deus pediu para você fazer, mesmo que aos olhos dos outros pareça perder tempo, isso não é perder tempo. Por quê? Porque está alinhado com o propósito de Deus. Então o tempo, nesse caso, ele está completamente ligado ao que o Senhor quer que você faça. Se você corre aceleradamente no ritmo do mundo, fazendo coisas que não têm a ver com Deus, você está jogando tempo no lixo. E agora, se você está permanecendo no lugar, parece que até imóvel, mas assim, perseverando no que o Senhor pediu para que você faça, nesse aspecto você está ganhando tempo, com certeza. E da mesma maneira que para cada estação precisa de um tipo de roupa, para cada trabalho precisa de um tipo de equipamento, para cada missão precisa de um missionário. E é Deus que dá entendimento sobre o que precisamos levar, e Ele coloca dentro de nós a capacitação que nós precisamos. Não é à toa que o Espírito Santo ele derrama sobre o corpo de Cristo diversos dons. Ele enche o corpo de Cristo, ele deposita dentro dos homens diversos dons. Para quê? Para que eles cooperem para tudo isso que o Senhor está fazendo. 1 Coríntios 12, versículo 4 a 6 fala, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E Efésios 4, do 11 ao 14, fala assim, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguem à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia de quem induzem ao erro. E eu queria fazer uma pausa aqui, eu queria orar mais uma vez. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia, e eu não tenho certeza porque, uma coisa, um anjo apareceu, eu tenho certeza porque eu sei que é Deus que quer fazer esse tipo de coisa. Se a gente tiver o coração aberto, Ele vai fazer. Eu creio que hoje Deus vai ativar muitos dons que podem estar parados.
E da mesma maneira Ele pode colocar, depositar preciosidades dentro de muitas pessoas. Eu tenho certeza que dentro dessa casa nós temos mestres, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, todos eles sendo capacitados para ajudar o corpo de Cristo a cumprir tudo aquilo que ele precisa fazer. Nós temos aqui no nosso meio gente que Deus está capacitando com dons, para que eles sejam dentro da comunidade de irmãos, afiados uns aos outros, para que a gente vire maduros, certo? Ninguém recebe os dons e já sabe como fazer, como operar, mas dentro da comunidade de fé, dentro de irmãos, o irmão maduro vai ajudar o outro como um ferro afia um ferro, assim o irmão afia o outro irmão. Então, hoje nós estamos aqui no meio de várias preciosidades, homens e mulheres do Senhor, cheios de dons, cheios de chamados de Deus, cheios de características que a igreja precisa hoje em dia. Mas hoje o Senhor quer reativar alguns, reacender alguns, depositar novos em outros. Vai queimar no seu coração para que você tenha um passo a mais no sentido daquele propósito que você sabe qual é. Então eu queria orar um pouco sobre isso. E você põe a mão no seu coração, você faz o que você quiser, nós estamos em liberdade aqui. Coisa boa mesmo é quando não tem regra assim, no sentido de, é bom quando você junta uns amigos, cara, um sentado na frente do outro, na sala de casa, e um sabe tocar um violão ruim pra caramba, mas ele começa a tocar, e aí de repente, cara, já está todo mundo chorando no chão, e Deus está ministrando. É isso que a gente precisa, a gente não precisa de regra, coisa nenhuma. Não precisamos. A gente começa o culto do mesmo jeito, e tem um cara que vem aqui pregar com o microfone do mesmo jeito, porque é o jeito que a gente faz. Eu acho que é tipo os discípulos, depois que o Pentecostes veio, e daí no outro dia eles foram para o templo de volta. Eles eram o que eles faziam, mas à medida que eles se moviam, parte eles entendiam, parte eles não entendiam, mas o Senhor foi construindo uma coisa dentro deles. Daqui a pouco eles já estavam dentro das casas, daqui a pouco eles já estavam vendendo as suas coisas, ajudando uns aos outros, daqui a pouco eles já estavam saindo de Jerusalém, vendo as outras pessoas que não tinham batismo no Espírito Santo e orando, daqui a pouco eles já viram, os gentios também estão nisso, então a gente precisa ir orar, e a coisa foi indo, até que o Senhor faça alguma coisa realmente diferente. E eu creio que Ele vai fazer, a gente vai fazendo do jeito que a gente acha que tem que fazer. Mas pelo menos a gente tem que ficar com o coração aberto. Então eu queria orar. Senhor Jesus, querido Jesus, Espírito Santo que habita dentro de nós, Espírito Santo que tem a mente de Cristo, que conhece o nosso amado Jesus, porque vocês são um, nós queremos ser um hoje com vocês. Nós queremos a unidade de vocês no nosso meio. E Senhor Jesus, da mesma maneira que o apóstolo Paulo falou, que o Senhor deposita dentro de nós esses dons, eu peço, Espírito Santo, que você ative os dons hoje aqui. Eu peço que o Senhor deposite presentes dentro das vidas das pessoas, da minha vida, que você sopre as chamas dentro do nosso coração, e que aqueça o nosso coração numa temperatura que a gente ainda não viveu, Senhor. Nós queremos viver a unidade de Cristo no corpo. Nós queremos contribuir para o seu propósito, Senhor. Nós sabemos que nós temos um propósito contigo, então une-nos hoje através dos dons. Ativa, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Fala com as pessoas hoje aqui, Senhor. Resgata na memória os sonhos que ficaram para trás, resgata na memória as palavras que já não se lembram mais. Resgata, Senhor, as orações que foram feitas. Resgata, Senhor, as orações que foram feitas e as imposições de mãos. Como Paulo disse ao Timóteo, resgata o dom que há em você, que foi depositado através da imposição de mãos. Eu oro em nome de Jesus, que os dons sejam mais uma vez ativados aqui,
porque nós não estamos nessa terra para viver coisas naturais. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor. Nós amamos você, Jesus. Viver uma vida normal, Jesus, não faz sentido nenhum. Viver uma vida normal, Jesus, não faz sentido nenhum, Senhor. Não faz sentido nenhum, Senhor. Então a minha pergunta para você, cara, qual que é a tua coisa, meu? Qual que é a tua coisa? O que queima no teu coração, entendeu? Cara, o que Deus depositou dentro de você que às vezes ainda não saiu? O que quando você está sozinho em casa você pensa, sabe? Eu quero que você resgate isso dentro de você. Tem alguma coisa que Deus depositou aí dentro de você. Eu ia ler um monte de coisa aqui, mas eu não vou ler. Pode ficar aí, eu vou falar só. Mas eu queria contar uma história que não sei se você conhece, ou talvez não sei se você conhece tão bem, mas é a história do rei mais jovem que teve em Israel. Israel teve vários reis, sabe bem, né? Em determinado momento o povo de Israel não quis mais que Deus fosse o líder deles. Eles queriam um rei, como as outras nações tinham. E Deus disse, tudo bem, eles me rejeitaram, mas tudo bem. E aí teve Saul, teve Davi, teve Salomão. E aí o filho de Salomão, que eu não lembro o nome bem estranho, foi o cara que fez besteira e o reino foi dividido em dois. E aí teve rei de Judá, rei de Israel, reino dividido. Todo mundo se lascou, cara, a idolatria pegando forte, Acabe miserável, cara, muita coisa errada. Tinha altar para tudo quanto é tipo de Deus em Israel, tanto em Judá quanto em Israel, no reino do norte, no reino do sul. E o Senhor estava lá esperando que alguém fizesse alguma coisa, mas as taças da sua ira estavam enchendo sobre o povo. Até que em determinado momento, um cara chamado Josias, ele tinha 8 anos de idade quando ele começou a reinar. 8 anos, era uma criança. A Helena, minha filha, tem 11. Vai fazer 12 daqui 2 semanas. O cara tinha 8 anos quando ele começou a reinar. E ele teve um reinado curto, não foi longo, mas depois de 8 anos que ele estava reinando, ou seja, ele tinha 16 anos, esse moleque começou a fazer uma coisa, falou, cara, tá errado. Tem muito altar, cara, que é isso, meu? Baal, Aserá, um monte de Deus, cara, que é isso? E ele começou a derrubar altar por altar. Ele começou a quebrar todos os altares, todos os postes ídolos. Tudo aquilo que não era para o Deus de Israel, ele começou a destruir, um atrás do outro. Dentro de Jerusalém, nos arredores, na terra de Benjamim, ele começou a quebrar todos os altares. Porque ele entendia de que só tinha um Deus em Israel. E o povo estava completamente perdido. Então um jovem rei de 16 anos começou a restaurar a adoração dentro de um país inteiro. E ele começou a fazer isso até que uma hora ele pediu para que começassem a reedificar o templo, que estava completamente tomado por sacerdotes pagãos, por sacrifícios a outros deuses. Ele começou a restaurar aquilo. E ele, porque o desejo dele era purificar o templo, então ele pediu para que os sacerdotes, eles começassem a reconstruir, e ele organizou para que as pessoas pudessem se ajudar, ele levantou recursos. Mas aí, em 2 Crônicas 34, versículo 14, fala assim, enquanto se tirava o dinheiro que havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor. Deus do céu, os caras não sabiam aonde estava o livro do Senhor. Cara, como é que pode, meu? Uma nação que tinha um único Deus, anos e anos, os caras não sabiam, cara, onde estava a Bíblia, a lei do Senhor, aonde eu não sabia, cara, porque os reis já não estavam mais nem aí. Eles já tinham abandonado a adoração ao Senhor há muito tempo.
E esse moleque começou a restaurar as coisas, e com a ajuda dos sacerdotes, o cara achou o livro. Então Ilquias disse ao escrivão Sefã: achei o livro na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Sefã. Então Sefã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e entregaram nas mãos dos que dirigem as obras e os dos que as executaram. E o escrivão Sefã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Sefã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Ele pediu para que eles fossem consultar uma profetisa a respeito disso, e mesmo assim Deus falou: a altura da idolatria desse povo é muito grande, e a minha ira vai vir sobre eles. Mas aí, sobre Josias, ele disse: mas ao rei de Judá, que os enviou para consultar ao Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu, visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra esse lugar e contra os seus moradores, e se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas e chorou diante de mim, também eu ouvi a sua oração, diz o Senhor. E o rei subiu à casa do Senhor, e com eles foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para o seguir, guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que se encontravam em Jerusalém e em Benjamim concordaram com essa aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Esse cara restaurou o que Israel tinha completamente perdido. Ele achou o livro da lei, ele leu o livro, ele entendeu o que o Senhor queria dizer, ele se humilhou e provocou um avivamento, a ponto de que naquela cidade todas as pessoas se reuniram e fizeram: não, nós vamos sim fazer uma aliança com o Senhor. Então, no meio de um país completamente caído e quebrado, teve um moleque corajoso que falou: não dá para ser assim. E ele começou uma jornada de restauração de Israel, de purificação do templo. E se voltaram às palavras do Senhor. No verso 16 de 2 Crônicas 35 fala assim: se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer os holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandato do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães sem fermentos durante 7 dias. Versículo 18: nunca se celebrou uma Páscoa como essa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. E nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como esta que Josias celebrou com os sacerdotes, os levitas e com todo Judá e Israel que estavam ali, e com todos os moradores de Jerusalém. Esse moleque fez uma reviravolta em Israel. E no meio dessa restauração, nasceu um outro cara, que talvez você não conhecesse Josias, esse você conhece, chamado Jeremias. Jeremias era filho de Ilquias, aquele cara que achou o livro perdido da lei. Então Jeremias foi um guri que participou de todo aquele movimento, vendo um outro moleque, rei, consertar toda a bagunça que estava acontecendo no reino de Judá. E 50 anos depois, Jeremias estava no meio de Jerusalém, sendo completamente atacado pelo rei Nabucodonosor. E a história provavelmente você conhece. O que ele foi? Um guri corajoso, um cara forte,
que não se desviava da palavra do Senhor, que à medida em que os profetas profetizavam coisas boas, ele sabia, no tempo de Josias, ele já foi consultar o Senhor disse, vai vir juízo, então agora vai vir juízo. Ele foi o cara que sentava à mesa do Senhor, ouvia o que ele dizia e obedecia. Esse versículo você também conhece. E Nabucodonosor, gente, eu não tenho nem como gastar tempo aqui para falar disso, mas todo o sistema babilônico que entrou dentro de Israel, ele estava completamente ligado a não só conquistar a terra e as pessoas e ter elas como escravos. Ele queria acabar com aquilo que eles acreditavam. O método babilônico de conquista era acabar com as pessoas de dentro para fora. Era uma mentalidade babilônica que começava a tirar pouco a pouco todo o temor que o povo de Israel tinha. Então foi nesse contexto que Jeremias apareceu. Ele foi fruto de um avivamento que aconteceu na cidade dele, e ele guardou aquilo tão forte a ponto de se opor, talvez o maior reino que invadiu Israel, que foi o reino babilônico. E vocês sabem, o reino veio, destruiu, saqueou o templo, destruiu tudo. Eles acabaram com o templo. Mas Jeremias se colocou firme. Então, o que eu vejo, gente? Quando a gente olha para Apocalipse, João volta a falar da Babilônia. Ele volta a falar desse modelo mental que estava destruindo e vai pegar muitas pessoas de dentro para fora, contaminando a cabeça, contaminando a maneira de viver a vida. Você enxerga alguma semelhança disso com os nossos dias? As pessoas sendo tomadas de dentro para fora, pelo sistema mundano, invadindo as igrejas, invadindo todos os lugares. Então, se a gente conectar esse ambiente que esses dois jovens viveram, nós somos sim chamados para restaurar esse lugar onde o Senhor habita. Esse lugar onde nós recebemos a palavra do Senhor, o lugar onde nós recebemos os dons do Senhor. No lugar onde nós somos forjados, que nós somos ajudados pelos irmãos para amadurecer, e que nós somos despertados para cumprir o propósito do Senhor. Então a gente pode pensar, então tá bom, então vamos construir um lugar. Então a gente vai começar, vamos fazer umas reuniões, nós vamos marcar então agora cultos em um espaço menor de tempo, né? Nós vamos fazer 3 cultos de domingo, agora porque o Senhor vai vir aqui, e nós vamos buscar os melhores métodos para que a gente cresça mais rápido, afinal de contas, nós precisamos tocar a cidade, né? Então nós vamos conseguir os melhores setlists de músicas, de tudo que o pessoal está ouvindo, a gente vai começar a tocar também, e a gente vai ver a roupa que eles têm, a gente vai combinar a roupa, tipo eu e o Diego, né? Eu e o Diego estamos nessa, como que é o nome das pessoas? Os stylists, sei lá. Então a gente vai buscar tudo o que hoje agrada as pessoas, por quê? Porque a gente quer que as pessoas estejam aqui, e com certeza Deus vai olhar lá do céu, olhar do trono e falar, cara, eles estão acertando, eles estão fazendo tudo sozinhos, e olha só como eles me agradam. Gente, não funciona assim, infelizmente não funciona assim. A verdade é que a gente não pode começar nada. A verdade é que a gente não tem essa capacidade. O que a gente precisa fazer é entender o que já está acontecendo no céu. A gente precisa entender o que o Senhor já está falando e se conectar com isso. Então, da mesma maneira que Josias entendeu que o movimento precisava de purificação, restauração da palavra do Senhor, o que o Senhor está falando para nós agora? Se nós queremos entrar nesse lugar, num lugar onde nós podemos ser tocados pela presença de Deus e termos todos os nossos dons avivados e entender a direção que todo mundo precisa correr, então o que a gente precisa fazer? A gente só precisa conectar com aquilo que já acontece no céu. A história já começou muito antes de nós. Como o Braguinha falou, Deus já moveu outras vezes antes de nós. Já existe alguma coisa que acontece e Deus, pela sua soberania, Ele escolhe vir.
Mas a gente precisa entender o que Deus está falando, o que está acontecendo no céu, e a gente precisa se conectar, porque o céu, eles sempre estão em movimento. Não existe nada ultrapassado no céu, pois a fascinação, ela é diária, a adoração se renova a cada instante. E sempre existiu e sempre vai existir aqueles que estão na terra, perseverando em oração, sensíveis aos movimentos do Senhor, e liderando o povo para um lugar novo, para um lugar diferente, para um lugar de mudança, um lugar que se conecte com aquilo que os céus está fazendo. Como o próprio Jeremias falou, Jeremias 23:18, eu citei, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a entendeu. Então, nesse ambiente de conexão de céus e terra, é que nós somos tocados por Jesus, e o nosso coração começa a queimar, e o desejo de corresponder ao seu chamado, ele é completamente intensificado. Para mim, os avivamentos e os despertamentos que acontecem, para mim pessoalmente, é como se, pela graça de Deus, provocada pelo desejo humano, os céus e a terra, eles quase que se tocam. Se você estudar um pouco, você vai ver que não existe os céus não estão numa dimensão paralela, eles não estão em algum lugar que a gente não pode, tipo uma coisa etérea, né? Aquela coisa que não existe, não é verdadeiro, uma coisa tipo quase que fictício. Os céus existem, o trono existe, os seres viventes existem, os anciãos existem, o trono existe, Jesus está lá como homem sentado em algum lugar. Mas nós não estamos em dimensões diferentes. Então, por algum motivo, existem esses despertamentos onde o que está acontecendo no céu, ele simplesmente começa a chegar cada vez mais perto da terra. E ao longo da história aconteceram vários derramamentos dessa graça. A presença do Senhor invadiu lugares, cidades, igrejas, onde as pessoas foram mudadas, e não só as pessoas, mas as coisas que estavam ao redor foram mudadas. E eu queria fazer uma pergunta aqui: quem aqui nasceu depois de 2000? O povo tudo assim. Levanta a mão aí, gente. Os mais novinhos aí estão mais aqui embaixo, né? Ali em cima é o pessoal mais experiente. Isso aí. Mas sabe, eu acho que vocês já ouviram muito falar aqui de alguma coisa que aconteceu aqui no Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000. E gente, eu queria falar um pouco assim do que aconteceu comigo. Se você não sabe, teve como se fosse uma virada de chave que partiu principalmente de Belo Horizonte, com vários homens como Dan Duque, por exemplo, David Keelan, Cirilo, Judson, até mesmo Diante do Trono, várias outras pessoas, mas que foi um movimento onde mudou a maneira em que as pessoas começaram a adorar. Antes se falavam sobre Jesus, coisas para Jesus, de Jesus, na verdade, coisas de Jesus, e passou a ser falado de coisas para Jesus. As músicas começaram a expressar alguma coisa que estava dentro das pessoas. E esse movimento começou a acontecer, e as pessoas começaram a ficar com uma fome, uma sede por Jesus, e as reuniões começaram a ficar cada vez mais malucas, e alguns caras que lideravam isso começaram a liberar coisas que a gente não tinha ouvido ainda. Então pessoalmente, eu sou daqui de Curitiba, e eu era de uma igreja bem pequenininha, que começou a crescer, participou de todo esse movimento, e aqueles eventos do Fogo e Glória era lá na minha igreja. E esses eventos do Fogo e Glória Curitiba, eu acho que foram os principais que aconteceram aqui, né? Que esses homens vinham. E gente, nesse período eu fui despertado para o Senhor. Eu já era crente, já tinha sido batizado. Eu falo que o meu batismo e tal, para mim foi normal. Eu estava lá com os meus amigos, entramos na água, saímos, beleza.
Porque eu já era crente, já vivia dentro da igreja. Para mim não foi uma coisa. Tem gente que, eu fui batizado e tal. Comigo não foi assim. Porque eu já era crente, já conhecia, todo mundo já era batizado. Mas eu lembro de um dia em que eu entrei na igreja. E eu lembro que eu entrei e foi um dos dias de alguma conferência, de alguma coisa assim, nem lembro se era realmente o Fogo e Glória, mas era nesse período. E eu entrei na igreja e estava um som rolando, que era uma música do Cirilo. Aquela, o que eu daria ao Senhor, vocês sabem? O que eu daria ao Senhor. E cara, eu lembro que quando eu entrei lá, aquele negócio já começou a minha cara, já começou a acabar comigo ali na entrada, naquela música, né, mano? E tinha um louco que ia pregar lá, que era o Gregório, que vocês já devem ter ouvido falar. Pra mim, cara, indiscutivelmente, se teve alguém que conseguiu de alguma maneira acessar a minha vida, sabe, foi esse cara. Pelas palavras, da maneira como ele falava, aquilo acabava comigo todas as vezes. E ele pregava 3 horas. E todas as vezes aquilo mexia comigo. Mas nesse dia era ele. E ele começou a falar a respeito de como nós precisamos entregar tudo para o Senhor. Então não tinha nada de pregação boa, não era nada. Eu lembro que eu estava sentado meio que na frente. Eu estava desesperado. Eu só conseguia chorar enquanto aquele cara falava que eu precisava entregar tudo que eu tinha para Jesus. E praticamente era essa a palavra. Você precisa entregar tudo para o Senhor. E a música rolando, o que eu daria ao Senhor pela minha salvação. Foi nesse contexto que eu realmente, alguma coisa começou a acontecer dentro de mim. E eu não sei te explicar o que era. Racionalmente eu não faço ideia do que aconteceu. Eu sei que eu comecei, cara, a me despertar por uma coisa que eu precisava orar, cara. Eu precisava buscar aquilo que aquele homem falava, as histórias que aquele homem contava. Eu precisava de alguma maneira acessar aquilo. Se Jesus movia na terra, eu precisava que ele movesse comigo. E alguns dias depois, que eu também não lembro como que aconteceu, mas caiu um livro da minha mão, que era aquele livro dos Heróis da Fé. Um livro velho já, né? E ele contava as histórias de vários homens que viveram despertamentos do Senhor. E daí eu li as histórias do Charles Finney, o cara que era advogado, e ele queria ser advogado, mas ele tinha dentro dele uma coisa que ele achava que ele não era salvo. Ele achava que ele não era salvo e ele precisava daquilo, até que um dia ele decidiu, eu vou entrar dentro de um mato e eu só saio de lá quando eu souber que eu sou salvo do Senhor. E a história conta que ele entrou no mato, ele começou a orar, e diz que ele foi tocado pelo Senhor de uma maneira, que ele saiu de lá assim, cara, hoje eu sei o quanto Jesus me ama e a minha vida é dele. Depois daquele dia o cara já não conseguia mais ser advogado, o cara já teve que abandonar o escritório. Mas as histórias contam que esse cara foi, por exemplo, visitar uma fábrica, e disse que quando ele estava entrando na fábrica, as pessoas já começavam a chorar, a cair dentro da fábrica. E aí ele foi tentar encontrar o dono da fábrica, porque ele ia conversar, e aí ele estava andando, as pessoas já começaram a cair, as pessoas começaram a chorar, e ele falando com o dono da fábrica, o que está acontecendo? O dono falou assim, eu não sei, mas a gente vai ter que desligar as máquinas, as pessoas estão se arrependendo aí, cara. Elas precisam de Jesus, você vai precisar fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ouvir histórias de John Wesley, George Whitefield, do cara que disse que tinha problema no pulmão, na voz, e ele pregava ao ar livre e disse que a voz dele era ouvida a mais de 1 quilômetro de distância. Quem que eram esses caras, meu? Caras que entregaram a sua vida por alguma coisa. Caras que viveram uma coisa que eu ainda não tinha. E eu precisava daquilo. E eu acho que essa fome, não só minha, mas de outras pessoas, foi o grande combustível para o que aconteceu naquela época. As pessoas precisavam de Jesus. Tinha alguma coisa que não dava para ser explicado. A pessoa só precisava. Ela entrava lá e ela precisava, cara. No meio disso teve muita bagunça, sim. Mas teve muita gente, cara, que foi despertado pelo Senhor.
simplesmente foi despertado para o Senhor para viver uma vida que não existia há 5, 6 anos atrás. E eu fui um cara que fui despertado. Junto com isso começou um movimento na minha igreja que era de discipulado. Aí eu fui me discipular com um cara, né? Uma coisa tipo, você agora precisa ser discipulado. Então tá bom, então eu fui discipulado por um cara. Aí eu ia falar com ele, e ele falava, não, você tem que orar. Eu falava, cara, eu preciso orar. Ele falava, não, dobre o seu joelho, ore 15 minutos, pelo menos, antes de você dormir. Eu falava, que 15 minutos, cara? Eu estou falando de orar, irmão, que 15 minutos? Você acha que 15 minutos vai fazer alguma coisa? Eu lendo os livros, falando que os caras oravam 8 horas por dia, e o cara falando para eu orar 15 minutos? Foi mais ou menos nessa época que eu pedi conta do meu emprego a primeira vez. Eu lembro que eu fui falar com a moça, eu era estagiário numa agência de estágio. Nessa época, eu e a Andressa, a gente já namorava e eu ganhava R$150 por mês, para trabalhar o dia inteiro. Foi nessa vez também que eu tive o meu trauma de falar com pessoas no telefone. Porque eu tinha que ligar para as pessoas fazendo umas cobranças, e às vezes a anotação estava errada, e eu ligava 3 vezes para a mesma pessoa, a pessoa queria me matar pelo telefone. Por isso que eu não gosto de falar no telefone hoje, foi dessa época. Mas eu lembro que vivendo tudo isso, e eu falei, cara do céu, eu preciso orar, cara, eu preciso orar. Só que eu era moleque, né? Não tinha nada, não tinha. Então, cara, eu vou gastar meu tempo, o que eu vou? Ganhando 150 pila, a Andressa trabalhava no McDonald's. Ganhava 3 vezes mais do que eu. R$450. A gente comia Mac e tinha mó dinheiro. Andava de ônibus, a gente estudava junto, inclusive. A gente estudou 2 anos juntos. O 2º e o 3º ano. E aí eu fui falar com essa mulher e eu falei, olha, é o seguinte, eu preciso pedir a conta. Ela, mas por quê? Por que você quer pedir a conta? Eu não sabia o que falar, né? Eu já comecei a chorar na frente dela, falei, eu não sei, cara. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus, cara, eu não sei o que fazer, eu só sei que eu não posso ficar mais aqui. Daí eu lembro que ela falou, mas você quer ser tipo missionário? Eu falei, não sei, pode ser. Ela falou, não, a gente pode tentar colocar você em algum lugar para conversar mais com pessoas, né? Eu falei, não quero conversar com pessoas. E aí eu comecei a orar, gente. Eu orava muito em casa. Eu já fazia sala de oração em casa. Eu mesmo. E essas músicas do Cirilo, do David Keelan, no CD, né, irmão? Porque ela tinha CD. Eu colocava lá no CD e eu ficava a tarde inteira deitado no chão do meu quarto. Porque eu precisava de alguma coisa de Jesus, sabe? Porque eu lia os livros, irmão. Eu lia o que os caras faziam. E eu não vivia aquilo. Mas eu ia nos cultos, era bom. Eu estava queimando. Mas eu lia os livros e falava, Jesus, como que eu vou falar que isso aqui é um avivamento? Quando muitas pessoas, né? Avivamento, nós estamos no avivamento. Aí eu chegava em casa e lia o livro do que as coisas que aconteciam. Aí eu chegava na igreja e estava muito bom. Mas não comparava com o que o livro falava. Eu falava, cara, eu preciso. Mas sabe de uma coisa que aconteceu? E eu não sou, quem sou eu para falar irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, eu quero que vocês me perdoem. Mas eu acho muito difícil quando as pessoas falam assim, não, porque essa geração, eu não sei o que essa geração. Eu entendo, né, que o Senhor dá palavras e tudo para a geração. Mas, mano, o que eu vou falar de uma geração, cara? Eu posso falar do que aconteceu na minha cidade, dentro da minha igreja, dentro da minha família. Então eu vou falar o que eu vi na minha família, na minha igreja, com os amigos que estavam perto de mim. Conversando com outras pessoas, eu vi que isso aconteceu em outros lugares. Mas eu quero testemunhar do que aconteceu na minha família. Aconteceu que jovens começaram a ser completamente tomados pelo poder do Espírito Santo e a igreja não sabia o que fazer com eles. Não sabiam. Porque ao mesmo tempo que esse mover acontecia, outras coisas aconteciam. Como eu falei, o discipulado, você tinha que multiplicar as suas células. Aí o Gregório falava assim, eu adoro células. Tenho várias células no meu corpo. Misericórdia.
Mas o que aconteceu é que existiu um movimento dentro deste mover, onde vários jovens foram despertados, em que o desejo dos jovens era sair da igreja e viver alguma coisa que o Senhor queria fazer. Mas esse foi um erro, irmão. E talvez esse seja o erro que eu queria falar sobre ele hoje. Em nome de Jesus, eu quero que esse lugar seja um lugar onde a glória do Senhor possa estar, um lugar onde a gente entenda que nós precisamos ouvir o que o céu está fazendo, construir um altar para o Senhor aqui, se santificar, adorá-lo da maneira como Ele precisa ser adorado, a maneira como Ele deseja ser adorado, a maneira como nós, vendo o pouco que nós vemos, entregamos o nosso coração para Ele. E os dons vão acontecer, e as pessoas vão ser cheias aqui, mas nós queremos ajudar você a cumprir o seu propósito com o Senhor. Nós não queremos que ninguém saia da igreja, nós queremos que você fique na igreja. Nós queremos que você corresponda aqui, nós queremos ajudar você a melhorar os seus dons. Se você quer profetizar, então eu vou te colocar perto do Ziel lá, cara. Aprende a profetizar. Se você quer adorar, anda com o Diego, cara. Aprende a adorar. Se você quer pastorear, cola no Gustavo, cara. Aprende a pastorear. Mas a gente quer que você esteja aqui, a gente quer cuidar de você, para que o propósito do Senhor seja cumprido, não o nosso. Não o nosso. Nós não queremos um despertamento só por um despertamento. Nós queremos preparar a noiva do Cordeiro. Se a gente não se ajudar aqui, a coisa não vai andar para frente, irmãos. Então eu tenho certeza de que vai vir sim algo do Senhor sobre nós ou sobre outro lugar. E se for outro lugar, a gente vai atrás do lugar. Porque a soberania é de Deus, não é nossa. Nós vamos permanecer aqui orando, buscando, clamando, jejuando, orando e adorando. Mas se a glória do Senhor cair em outro lugar, eu não vou ficar aqui também. Não estou falando que eu vou sair para nunca mais voltar, mas eu quero ir ver o que é. As histórias dos avivamentos funcionavam assim. Azusa, que a gente tanto fala, eles foram tocados por uma carta que eles trocaram com Evan Roberts lá em Gales. O que fez queimar e cair dentro de Azusa foi o que queimou e caiu dentro de Gales, porque eles conversaram. O avivamento que aconteceu no mesmo período dos anos 2000 em Pensacola foi fruto de pessoas que tinham ido a Toronto anos atrás. E tinha uma chama no coração e falou: Deus, eu preciso ver isso acontecendo de volta aqui. Então, se acontecer em outro lugar, nós vamos, porque nós queremos o Senhor, mais do que a estrutura, mais do que as nossas programações. E nós vamos, Senhor, o que você está fazendo lá? Nós queremos que seja feito aqui. Venha sobre nós, nós estamos sedentos, mas o nosso coração precisa estar queimando por isso. E o que mudou, gente, dos anos 2000 para cá? O que mudou? 24 anos se passaram. Muitos aqui, de vocês, nem estavam nascendo, não viram aquilo, não puderam desfrutar. Foram poupados dos erros, mas também foram tirados uma oportunidade de viver alguma coisa que aconteceu aqui, que poucos viveram. Eu vivi, mudou minha vida, com todos os erros, com todas os excessos, mas mudou a minha vida. Hoje, a vida está completamente mais corrida do que aquela época. Gente, a internet veio praticamente junto com isso. Pouco mais de 10 anos atrás, aí, Instagram, WhatsApp, quem vive sem isso? Naquela época não era um problema. Eu lembro que um dia eu estava lá no Rio Grande do Sul, num congresso do Vem Minha Noiva, como que é? Casa de Davi. A Andressa estava lá em Belo Horizonte fazendo Escola do Clamor, e eu lembro que eu falava com ela pelo orelhão, irmão. Comprava uns cartão, para quem não sabe, tinha uns cartão,
Antes tinha ficha, mas nessa época já era o cartão. Aí tinha lá, tipo, sei lá, não era ligação, né? Era tempo, ponto, sei lá, tipo 40. Se você fazia uma ligação de aqui de dentro de Curitiba mesmo, ele caía tipo, a cada tipo 2 minutos. Como eu estava no Rio Grande do Sul e ela estava lá em Belo Horizonte, eu colocava e fazia... Oi, tudo bem? Como é que você está? Tá tudo bem? Pois é, estou aqui, tá, tchau, tchau, pum, pronto. 40 unidades. Exatamente. Então muita coisa mudou, gente. O mundo mudou de lá para cá. Por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo no mundo de hoje. Nós não vivemos mais nos anos 2000. E nós não queremos que aconteça o que aconteceu nos anos 2000. Nós queremos que aconteça o que vai acontecer agora em 2024. Com o mundo do jeito que está agora. Mas, gente, vamos lá. Muitas vezes a gente é responsável pelas nossas próprias depressões e ansiedades. Coisas que são do mundo de agora, muito mais do que do mundo de antes. A gente fala que o que é uma depressão? Depressão é a pessoa que fica presa no passado, irmão. Coisas do passado que não consegue deixar. Ansiedade é uma pessoa que é presa no futuro. Ela está tão preocupada com o futuro, que ela está vivendo no futuro e não consegue viver agora. Fica ansiosa. E eu não tenho dúvida que todo esse movimento de aceleração do mundo, pela internet, redes sociais e tudo, isso tem afetado o povo de Deus. O ritmo das companhias, esse imperativo de que você precisa performar, é um veneno para o povo de Deus. É um veneno que a gente bebe todas as vezes, que não sabemos que permanecer e esperar, muitas vezes é o que a gente precisa fazer, quando o sucesso depende do ritmo, e da comparação com as outras pessoas. Irmão, eu já vou te falar, sempre que você lembrar, ore por mim, irmão. Eu trabalho, vocês sabem, né? E eu sou atacado, cara, na minha empresa. Atacado, eu estou sendo muito atacado nos últimos meses, gente, me ajudem. Eu já estou quase sem saber o que fazer. Esses dias eu tive uma reunião one-on-one, que é nas companhias a gente fala inglês, né? One-on-one. Tive um one-on-one com o meu chefe, e aí ele falou assim para mim, era tipo um feedback é outra coisa, um feedback anual, e era tipo, né, feedback anual, e aí ele falou, você quer que eu vá direto ao ponto, você quer que eu fique falando? Eu falei, vá direto ao ponto, né, pronto. Ele falou, pois então, eu acho que você é um cara muito morno. Já quis morrer, irmão, já quis morrer. Ele falou, pois é, porque eu acho que você é um cara que tem muito potencial, mas eu não vejo você, tipo, procurando muito isso. Eu já estava quase falando para ele, né, cara, você não sabe nada. Você não sabe o que eu estou querendo fazer. Ele falou, pois é, você precisa ter uma visão um pouco maior, aí o que você quer para os próximos 5 anos? Eu falei, eu não posso te falar. Agora ainda não é a hora de te falar. Mas eu já pedi a conta outra vez também. Eu falei da primeira, mas eu tive 2 vezes já. A diferença, irmão, é porque eu era jovem. Não tinha filhos. E o medo bate, irmão. É verdade. É legal falar aqui, mas eu preciso que você ore, irmão, por mim. Eu sei que eu saí dessa reunião e falei para Andressa, você não está ligado o que o cara me falou. Ele falou que eu sou um cara morno. Andressa já, meu Deus. Irmão, posso ser sincero com você? Eu fiquei com muito medo, porque na hora era um sentimento quase que de Deus falando comigo. E aí, para ajudar, esses tempos atrás, pregação aqui na igreja, e eu sou um pastor que vai nos apelos também, né? Eu vou até nos meus próprios apelos. Nunca um apelo meu vai ficar sem resposta, porque eu vou. Mas aí teve o apelo, eu vim aqui, pum, orando. E na hora da adoração eu chamei a Andressa e falei, Andressa, cara, o que Deus está falando com você? Meu Deus, cara, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder? Meu Deus, me ajuda, o que Deus está falando com você? Aí vim aqui e comecei a orar. Aí o Diego bateu no meu ombro e falou, Eros, Paty teve uma visão. Só vim aqui para te falar. Ela viu uma ampulheta virando na tua frente.
Obrigado. Orou por mim em 5 minutos e saiu. Falei, Deus do céu. Ai, Senhor, me ajuda, Senhor. Quero tanto ouvir o que você está me falando, Senhor. Eu preciso corresponder. Levantei. Quando eu levantei, a Dani bateu no meu ombro ali. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Acabei de ver uma ampulheta virando na tua frente. Eu falei, ai Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Essa semana fomos jantar na casa de um casal bem precioso aí da igreja. E a gente estava conversando e tal, e a gente falando. Aí, quando eu fui contar essa história, eu falei, e tinha uma ampulheta virando. Ele falou, o quê? Acabei de ver uma ampulheta virando, ia te falar. 3 ampulhetas. Eu acho que Deus quer falar comigo alguma coisa sobre o tempo. Mas eu preciso que você ore por mim, irmão, de verdade, ore pelo seu pastor. Para que o Senhor dê graça, misericórdia, direção, porque nesse ambiente corporativo, nessa celeridade, é difícil viver, irmão. E eu sei que a gente fica se enredando muitas vezes dentro dele. Às vezes eu acho que o céu é analógico, irmão. Deus olha para nós e fala, calma aí, meu, fixa os olhos aqui onde precisa, espera aí. É como se eu visse ele falar para Pedro, quando eles estavam lá no Monte da Transfiguração, Pedro, não, vamos fazer casa, vamos fazer não sei o quê, vamos construir. Deus, cara, falou para Pedro, Pedro, ouça, ouça o que ele está falando, por favor. Às vezes a gente precisa parar, porque se a gente entrar nessa loucura da internet, nessa loucura da produtividade, a gente vai ficar cego. E o lugar da oração é o lugar que acaba com toda a produtividade, toda a visibilidade. Mas a oração é a única coisa que move a mão de Deus e a gente precisa gastar tempo com ela. Então, se tem coisas que só cabe a Deus fazer, a gente só precisa orar para que Ele faça. Nós podemos ganhar dinheiro rápido, ter sucesso rápido, viralizar e ser conhecido, nas igrejas podem crescer rápido, as músicas podem ficar rapidamente conhecidas, as pregações podem ser ouvidas através do mundo. A fama e o reconhecimento chegam muito antes, hoje, do que chegavam anos atrás. Mas a pergunta é, com tanta divulgação, relevância, promoção, evidência, por que o mal continua avançando na terra? Por que as coisas continuam sendo cada vez piores? A gente sabe que Deus já falou que vai ser, então a gente sabe que vai ser. Mas enquanto muita gente fica achando que as coisas estão melhorando por toda essa visibilidade que a igreja está tendo, não é por isso, irmão. E quem não negocia com nada, quem só está a ver com número, infelizmente é o cão, o diabo, o Croix. Ele que não tem caráter, ele não tem moral. Os números são muito mais importantes para o diabo, irmão. Provérbios 30, versículo 11 a 16 fala, em uma geração que amaldiçoou o seu pai, que não bendiz a sua mãe, há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, mas que nunca foi lavada da sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são sempre levantadas. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujas queixadas são facas, para consumirem da terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, dá e dá. Essas 3 coisas nunca se fartam, e com a quarta nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água, e o fogo, que nunca dizem basta. Se a gente entrar nessa, irmão, de que a gente precisa ser conhecido, de que a gente precisa a produtividade, que na empresa a gente tem que ser o melhor, a gente tem que ser o melhor músico, a gente tem que ser o melhor tudo, nós não vamos aguentar. E os índices vão cada vez mais aumentar. Depressão, ansiedade, ideação suicida, ateísmo, islamismo. A gente precisa se conectar com aquilo que realmente precisa. Então, com toda essa enxurrada aí, música, pregação, podcast, que a gente tem aqui no nosso mundo. Se for falar do nosso continente americano aqui, cara, será que tem muita gente ainda que não ouviu falar de Jesus? Se for falar do Brasil, catequizado, cristianizado pelos católicos,
pelos portugueses? Por que Jesus não está aqui ainda, se todo mundo já conhece, será? Será que conhece mesmo, né? Então é muita coisa, muita gente fazendo coisas, fazendo, mas sem conexão de fato com o que Jesus quer. Às vezes eu consigo ouvir Deus falando tipo assim, por que repetem tanto? Por que não criam nada? Por que me buscam desse jeito se o coração está longe? Da mesma maneira que Isaías falou, ofertas são dadas ao Senhor, eles não recebem, porque nosso coração está longe dele. E aí está a grande dificuldade do nosso coração dividido, a necessidade das respostas rápidas. Se ninguém vê, o resultado não aparece, então não está dando certo. Então eu queria te falar, sabe aquela música que você já fez e que ninguém ouviu? Tem problema, irmão. Tem problema nenhum. Sabe o tempo que você gastou em oração, só você e Deus, e ninguém ficou sabendo? Não tem problema. Quem precisava estar lá para ouvir, ouviu. Sabe o texto que você escreveu, mas aí as pessoas não leram? Não importa. Não importa. Não entre na vibe da produtividade. O reino de Deus, ele corre ao contrário disso. Ele viu e é isso que importa, porque importa é que ele cresça e a gente diminua. Qualquer coisa que a gente faça, o Diego falou uma vez isso, cara, e mano, é uma coisa que entrou no meu coração. Se você faz uma coisa para depois você querer assistir, já errou. Se você fez tentando engajamento, você fez para você ver de volta, para ver se... Cara, já errou. Se o que você fez como se fosse para Deus, depois você quis ficar vendo, mano, cuidado. A gente já está indo para o final e eu queria só falar de volta, né, eu falei a respeito disso, né, de músicas e livros e podcasts e tanta coisa produzida, e eu falo, gente, isso foi muito abençoador para mim. Então não é demonizar isso tudo, mas a gente não pode colocar a esperança e a expectativa de que se você ler 2, 3, 4, 500 livros sobre avivamento, o avivamento vai vir. Não vai vir se você orar. O avivamento, o livro, ele pode te despertar. Ele me despertou, irmão, ele me despertou. Agora, eu fiquei lá caído. E eu acho que o que realmente queimou meu coração foi quando Jesus me tocava lá no meu quarto. Teve um tempo que eu queria orar de madrugada, não durou muito tempo, porque eu tenho muito sono, irmão. Muito sono. Mas eu lembro que eu orava e aí eu anotava os versículos em umas folhas sulfite e colava no meu armário. E eu lembro que eu li 2 Coríntios, e quando eu li que Paulo dizia, né, que aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho, quase morri, coloquei lá no meu quarto, e toda vez que eu olhava para aquilo me matava, porque eu falava, cara, eu preciso viver isso, A internet é ruim? Não dá pra gente falar isso. Eu um dia nesse mesmo lugar, onde estava, quando eu pedi a conta lá do estágio, foi lá numa internetzinha que tinha lá, que eu achei que existia uma escola, que era essa escola, o Clamor pelas Nações. E falei, cara, todos os caras quentes daquele momento, eles davam aula naquela escola. Eu acho que você deve ter ouvido, né? Mas hoje é tipo uma conferência só, né? Naquela época, algum tempo atrás, tipo 20 anos atrás, era uma escola onde você ficava lá 2 meses, daí você voltava para casa e ficava mais 2 meses. E eu e a Andressa fizemos essa escola. Ela fez em um ano, eu fiz em outro ano. Cara, então tinha livros, aquele livro Por Guitar do Pleno Avivamento, é um livro abençoado? Claro que é. Mas eu sei, quando eu sentava na beira de um lago que tinha lá, e eu lia aquele livro, lia aquelas coisas, começavam a entrar no meu coração, eu falava, Senhor, eu preciso disso, por que tarda tanto o teu avivamento, Senhor? Por que você ainda não está aqui? Teve dias que eu li 2 vezes o livro, no mesmo dia. Mas sabe o que veio rapidamente, automaticamente, sem eu precisar esforçar em nada? A vontade de vencer, irmão, a vontade de querer ganhar dinheiro, fazer dinheiro. Já falei isso aqui, a gente viveu um período aí de uns 10 anos,
onde não era que meu coração estava desviado e a gente estava no mundo, não era. Mas, mano, esses foram 10 anos daquele tempo que eu falei no começo, o tempo em que foi perdido. Um tempo onde a gente se conectou mais com o trabalho e fiquei enrolado com o trabalho. Chegou uma hora que eu estava quase morrendo no trabalho. Até que a gente conseguiu, com a ajuda de Deus, tomar uma decisão e fazer uma mudança na nossa vida. Mas isso veio automaticamente. Para encerrar, eu queria falar de uma coisa que eu ouvi do Senhor esses dias. E que veio do meu coração a palavra como se fosse a teologia da imitação. Jesus, ele falou quando estava aqui na terra, de que ele só fazia o que ele via o Pai fazendo. Ele imitava o que o Pai fazia. Depois Paulo, ele falou, sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo. Mas aí a gente fala, cara, o que a gente está imitando hoje, irmão? O que a gente está vendo? Cara, a gente vê os movimentos aí, que ondas e atrás de ondas, as coisas todas iguais. Cantam as mesmas músicas, vestem do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas. Cara, será que Deus não é criativo? Será que Deus não está movendo, cara? Ou será que são as pessoas que por conta da internet, olham uma coisa aqui que ficou legal, uma coisa que deu certo naquela igreja, eu vou fazer aqui, então todo mundo pinta dessa cor, agora todo mundo apaga essa cor, agora todo mundo, ninguém quer telão, agora todo mundo quer telão, agora todo mundo não sei o quê, agora usa preto, agora usa branco, agora usa amarelo. Cara, cadê a criatividade, cara? Quem que a gente está imitando? Será que a gente está olhando realmente para o lugar certo? Eu vou te falar, cara, o mundo clama por autenticidade hoje, irmão. E eu queria orar por você. Você que tem um dom, cara. Você que escreve música. Você que escreve palavras. Você que escreve poesia. Você que faz pintura. Cara, influencia a sua geração do jeito que você é. Deus colocou uma coisa dentro de você e Ele quer que você flua nisso. Vamos prestar atenção naquilo que está no céu, cara. Vamos prestar atenção nas coisas que estão acontecendo diante do trono. E vamos buscar fazer isso aqui na terra. A gente não precisa inventar a roda. A gente precisa olhar o que está acontecendo e fazer. Olhar muito menos para o que o movimento do hype está acontecendo. E, mano, o que o Senhor está querendo fazer? Qual que é o propósito dEle? E aí eu te pergunto, né, você está ouvindo o céu? O que o céu está dizendo hoje? O que Jesus está comunicando para nós? Quais que são as melodias, as poesias que estão sendo cantadas no céu? Ao mesmo tempo que somos movidos pelo desejo, que no mundo nós não encontramos satisfação, e nós buscamos aquilo que pode nos preencher, que é Jesus, nós somos ensinados pelo Espírito Santo a como chegar mais perto de Jesus, e aí nós recebemos os dons, e na igreja nós somos afiados, treinados, esticados para cumprir esse propósito. E eu vou te falar, Deus fez você desse jeito. Pare de impor regras entre você e Deus. Pare de olhar para as coisas que o mundo está fazendo, ou outras igrejas estão fazendo, outros ministérios estão fazendo, e colocar isso como sendo um caminho entre você e Deus, porque não tem caminho, não tem barreira entre você e Deus. Se você chegar na sua casa, se você abrir a sua Bíblia, se você dobrar o seu joelho, você pode fazer o que você quiser, com o coração quebrantado e contrito, porque Ele não vai desprezar. Não existe maneira, não tem um caminho, não tem um jeito certo de fazer. Deus vai aceitar a sua oração e vai tocar o seu coração à medida em que você o busque de todo o seu coração. O que nós precisamos é isso, gente com buraco dentro do coração, clamando pela presença de Deus. Nesse lugar de mover do Senhor, nós somos despertados para caminhar para aquilo que é o propósito do Senhor e nós queremos cumprir. O Senhor enche as nossas vidas de dons, de talentos, para quê? Para que a gente possa manifestar isso para o mundo, e isso vai ser feito do seu jeito. Do seu jeito. Você não vai precisar imitar ninguém, você não vai precisar copiar ninguém. Você vai olhar para o céu e ver o que está acontecendo lá, e vai fazer aqui.
Você vai trazer para a terra aquilo que você ouviu do céu, do seu jeito. Do mesmo jeito que esses homens, como eu falei, George Whitefield, o cara, problema de pulmão, só pegava e os loucos ouviam a 1 quilômetro. William Seymour, sem olho, mó estranho, tinha problema? Nenhum problema. Nenhum problema. Você acha que Deus olha para isso? O tempo de que a pessoa precisa ser perfeita, irmão, era no sacrifício, lá no Egito, lá no deserto. Se Deus fez você do jeito que você é, com as coisas que você gosta, busque a santidade, coloque o seu coração no lugar certo, e Ele vai mover, Ele vai te tocar, seja aqui ou seja em qualquer outro lugar. Você vem? Derrube os muros que tem entre você e o Senhor hoje. Coloque para fora os dons que o Senhor colocou e depositou dentro de você. Eu vou falar mais uma vez aqui. Eu creio que o mover já tem acontecido no nosso meio, a gente tem provado sim do movimento do Senhor, nós temos adorado, homens de Deus têm vindo à nossa casa e falado, puxa, tem alguma coisa que parece que está acontecendo, mas eu vou te falar uma coisa, irmão, não está acontecendo muito mais nada não, tem muito mais coisa para acontecer, a gente não pode ficar satisfeito não, a gente não pode se orgulhar. Ai, as igrejas, agora os caras vão lá, os caras querem vir lá e tal, ligam pro Farley, posso ir na tua igreja? Pô, minha igreja é top. Cara, eu vou te indicar 2, 3 livros para você ler, e você vai achar que a tua igreja é a igreja mais fria da terra. Porque não tem porção do Senhor limitada. O que Ele pode derramar aqui é uma coisa que nós nem conseguimos imaginar. Então, se a gente põe limites dentro do nosso próprio coração, achando que o que a gente já tem é suficiente, do que a gente já tem já é bom, do que a gente já tem já é melhor do que tem nos outros lugares, sabe o que Deus vai fazer? Então tá bom, parei aqui, porque eles já estão satisfeitos, eles já estão cheios. E como eu falei, se tem uma coisa que aconteceu há 20 e poucos anos atrás, eram pessoas com um buraco dentro do coração, e não tinha fim, cara, não tinha fim. Eu falo de verdade, eu lembro do Gregório pregando, ele falava assim, cara, como que as pessoas saem da igreja, cara, pensando em ir comer um cachorro quente, meu? Quando você ouve alguma coisa que é do Senhor, o que você quer fazer? Ir para casa. Você precisa ir para casa. Eu te falo, todas as vezes aconteceu comigo? Não, mas aconteceu várias vezes, onde eu não queria falar, era com ninguém, cara. Eu queria ir embora, eu acordava querendo chegar na hora de orar, cara. Eu queria ficar lá. Eu lia a Bíblia antes de dormir, e aí eu colocava a Bíblia embaixo do travesseiro, e eu dormia abraçado com o travesseiro e com a Bíblia assim. Foram dias que marcaram, cara, a minha vida. E eu te falo hoje, quando tem um mover e as pessoas pulam e tal, e eu sinto Senhor, e eu choro, cara, eu choro mesmo. Mas é um sentimento de assim, Senhor, a gente precisa andar por caminhos novos, a gente precisa andar por outros lugares. O Braguinho falou isso, orou por isso, Senhor, leva-nos a novos lugares. É isso que a gente precisa. Só que, irmão, além disso, hoje, eu creio que é um lugar onde a gente quer estender cobertura, paternidade, cuidado para todos vocês que têm um chamado, para todos vocês que têm uma coisa que queima no seu coração, seja qualquer coisa que for. Eu tenho um dom, eu tenho um chamado. A gente quer que essa casa seja um lugar onde a presença do Senhor esteja, um lugar onde juntos nós podemos orar para que a presença venha. As pessoas vão ser tocadas pelo Senhor, despertadas para cumprir o propósito de Deus na sua geração, e nós queremos estar aqui ajudando, enviando, orando, cuidando, protegendo. Se tem alguma coisa que eu acredito que hoje é o que o Senhor quer fazer, é isso.
Existe um lugar do mover do Senhor. Existe um lugar onde nós precisamos corresponder com o plano de Deus. Mas eu vou te dizer, o lugar é dentro da igreja, dentro da comunidade, com seus irmãos de fé. Não adianta receber e querer sair correndo, porque não deu certo já, irmão. Se tem uma coisa que eu sei, não deu certo, tá? Viver fora da igreja não deu certo. Eu tentei, não deu certo. Teve outras pessoas que tentaram, não deu certo. Porque a família de Deus, esse mover dentro da família do Senhor, é o que vai acontecer.